Nessa semana, sobre o livro de Atos, vamos ver um pouquinho da história do apóstolo Paulo. Primeira parte. Vamos lá, queridos. Antes de falar sobre o apóstolo Paulo em si, queria ler um texto que está lá em Marcos, no capítulo 4, do 26 ao 28. Porque eu quero falar de algumas fases na vida de Paulo. É uma palavra de Jesus. E ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o quê? O grão. Primeiro o talo, depois a espiga. E então o grão cheio de espigas. Nós vemos aqui o quê? Fases de crescimento. Queridos, a Bíblia é cheia desse contexto, mostrando fases de crescimento. Vamos ver no contexto do apóstolo Paulo. Quais foram as fases de crescimento dele? Marcos, querido, está falando aqui do quê? De fases da vida cristã. Então, Marcos 4 fala disso. O Novo Testamento divide o nosso crescimento em 3 fases: o início, o crescimento e a maturidade. João diz isso de forma muito clara sobre o nosso crescimento, é dividido em 3 fases: filhinhos, jovens e pais. Isso está lá em João 2, do 12 ao 14. Na verdade, filhinhos, jovens e pais, o que? São fases de crescimento para o cristão. Agora vamos ver 4 fases na vida de Paulo. A primeira fase, a gente poderia dizer que foi a fase do judeu fervoroso. A primeira fase ocorre quando o grão de trigo ainda não havia caído por terra e morrido. Então o judeu fervoroso é o quê? É a vida dele antes de quê? De ter o encontro pessoal com Cristo. A segunda fase é do discípulo fiel. O grão de trigo caiu por terra, morreu. Nasce o talo. Ninguém vê direito. O estágio da vida escondida. Ela ocorre na sua conversão até a sua maturidade, que ocorre lá pelo ano 56 a 66 depois de Cristo. Então, a primeira fase, o judeu fervoroso. A segunda fase, o discípulo fiel. Vemos aqui a terceira fase, é um implantador apostólico. Paulo agora já cresceu em maturidade, então a espiga aparece. É o estágio do mover apostólico. Nesta fase ele começa a implantar igrejas, começa justamente na sua primeira viagem e vai até aproximadamente ali o final da segunda. É um tempo muito precioso, porque ali Paulo começa o quê? A implantar igrejas e a se tornar um pai para muitos homens de Deus. Porque o apóstolo é o quê? Um pai. Então ele começa o quê? A ser um pai espiritual para muitos, como Timóteo, como Tito, como Silas. E é importante que no processo desse crescimento ele teve o quê? Um discipulador muito forte que foi Barnabé. Na quarta fase, ele é o apóstolo dos apóstolos. A espiga já está cheia de grãos. Neste estágio de crescimento, ele é um apóstolo de apóstolos. Ele já cuida de outros plantadores, já cuida de outros pais apostólicos. Nesta fase é que ele escreve grande parte das suas cartas. Isso é muito importante. É um tempo de grande maturidade na sua vida. Vamos ver um pouquinho da fase 1, como judeu fervoroso. Paulo, na verdade, Saulo, nascido em Tarso. Saulo nasceu em uma família israelita da tribo de Benjamim. A gente vê isso lá em Filipenses capítulo 3, verso 5. Ele foi circuncidado ao 8º dia, conforme a lei de Deus. Então ele era o quê? Um judeu legítimo. A cidade de Tarso é a capital da Ásia Menor, província da Sicília. Era uma cidade, tipo assim, chamada uma cidade livre. Saulo era considerado um homem livre, um cidadão romano. Isso é muito importante na trajetória de Paulo, porque o fato dele ser cidadão romano abriu grandes portas para ele. Sabe, queridos, Deus usa contextos da nossa vida
da nossa história para abrir portas, são situações providenciais de Deus para nos levar mais longe ainda. Saulo vai para Jerusalém participar de uma escola rabínica, então ele farisaica. É interessante que a gente sempre vê os judeus de uma forma negativa, os fariseus de uma forma negativa, né? Os fariseus nada mais eram do que pessoas que guardavam a lei de uma forma muito íntegra. O problema é que eles, em muitos casos, em muitas escolas rabínicas, eles exageraram muito e entraram numa religiosidade que excedeu ao que deveria viver. E eles, infelizmente, se tornaram o quê? Pessoas até mesmo arrogantes. Mas essa escola era dirigida por Gamaliel. A gente vê isso lá em Atos capítulo 5. E os judeus consideravam Gamaliel um dos grandes professores da época. Então, Saulo é ensinado pessoalmente por Gamaliel. Era um cara que ele estudou com o melhor dos melhores. E ele se torna um fariseu, um mestre da lei fariseu. E é interessante que ele era um judeu muito fervoroso, ele levava muito a sério, tanto que ele começa a perseguir os cristãos, que naquele momento era considerado uma seita. Então Paulo recebe a permissão do sumo sacerdote, lá do Sinédrio, da época, para ir até Damasco e investigar na sinagoga se existem aqueles que creem em Jesus, porque Paulo se tornou sim um perseguidor de cristãos, uma pessoa com um coração que ele colocava o zelo acima do amor. E ele recebe essa autorização para ir, o quê? Para ir a Damasco, fazer essa averiguação ali se existiam muitos cristãos ali. Mas aí nós vemos, queridos, que nesse momento acontece a sua conversão. Que no caminho para Damasco ele ouve Jesus falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo fica cego, é levado para Damasco por seus companheiros de viagem. 3 dias depois, Jesus o que? Inspira Ananias, um homem muito simples, a ir até Paulo e ministrar ao coração dele. Isso aqui é muito precioso para nós, queridos. O grande apóstolo Paulo, Jesus o que? Ele usou o que? Pedro, João, para ministrar o coração dele na conversão? Não, usou um discípulo, Ananias, para visitá-lo. Certo, queridos? Isso nos prova uma grande coisa. Não existem pequenos no reino de Deus. Existem aqueles que são enviados por Deus. Depois que ele está curado, Saulo é batizado e é batizado também nas águas e recebe o Espírito Santo de Deus. Algo muito precioso acontece na vida. Paulo ele vai permanecer em Damasco e ele prega o evangelho de uma forma poderosa. E é interessante que a capacidade incrível de Paulo para demonstrar que Jesus é o Cristo irrita os judeus que conspiram para matá-lo. Ele tem que sair, ele tem que fugir ali de Damasco. Sabe, meus queridos, é muito interessante que esse complô contra a vida de Paulo, ele é feito porque justamente aquele homem se transforma e cheio do Espírito Santo ele começa a pregar o evangelho. Aí ele viaja para a Arábia, onde ele fica 3 anos ali, e ali ele reflete sobre o cristianismo e Deus libera poderosas revelações sobre a vida dele. Ele relata isso lá na carta aos Gálatas. E Paulo visita Jerusalém. Após 3 anos na Arábia, Paulo viaja de volta para Damasco. Depois ele vai para Jerusalém, fica lá em torno de 15 dias. Barnabé, conhecido como incentivador, ele leva Paulo até os apóstolos, atesta o caráter transformado. Porque é interessante que muitos estavam com medo de Paulo, mas Barnabé creu, acreditou. É uma característica muito linda de Barnabé, né? Hoje nós precisamos de muitos Barnabés no nosso meio. E a pregação de Paulo, queridos, mais uma vez enfureceu os judeus, a ponto deles quererem novamente matá-lo. Bom, queridos, e o que nós vemos? Quando os irmãos aprendem sobre a ameaça à vida de Paulo, eles escoltam ele para Cesareia e depois eles enviam de volta para onde? Para Tarso. E lá ele fica durante um bom tempo
Até que pouco depois, Deus usa Barnabé para ir até Tarso, buscá-lo. Porque o que acontece? A igreja de Antioquia viu que estava crescendo muito. E a igreja de Jerusalém, observando isso, envia Barnabé a Antioquia. Barnabé fica muito feliz, vê ali a graça de Deus, mas ele sente que ele precisa de ajuda. Quem que ele procura? Paulo. Ele vai, viaja para Tarso e busca Paulo para ajudar na consolidação dos irmãos de Antioquia. A igreja de Antioquia ali vai se tornar a partir daí o que? O centro de avanço missionário da igreja. A história da igreja de Antioquia é muito linda. Queridos, obrigado por assistir, que Deus continue abençoando sua vida.